Olá, alunos. Hoje, com aulas de revisão da disciplina de Filosofia e Ética, com o professor Márcio Adriano. Boa sorte, bons estudos. Olá, pessoal. Eu quero saudar a todos vocês, estudantes dos polos do curso de Administração à Distância do IFPB. Meu nome é Márcio e eu vou hoje fazer uma recapitulação acerca do assunto sobre a disciplina de Filosofia e Ética da unidade 1. O que é filosofia? Então, nós veremos aqui um assunto referente à revisão das 6 semanas e eu quero lhes mostrar de uma maneira bem dinâmica, resumindo o mais possível e indo ao foco de cada semana. Vamos então começar. Começamos com o assunto. O que é filosofia? Na primeira semana, nós tivemos a oportunidade de ver a distinção entre filosofia e filosofar. Percebemos também que o filósofo Immanuel Kant colocou a diferença, essa distinção, mostrando que não se aprende filosofia, mas se aprende a filosofar. O que é que ele quer dizer com isso? Nós percebemos que quando ele fala o que é filosofia, no sentido de que só se aprende a filosofar, para que eu possa aprender a filosofia, eu preciso primeiramente assumir uma atitude filosófica. Então, o objetivo principal dessa primeira semana é entender essa distinção entre filosofia e filosofar, levando em consideração que, antes de tudo, se tem que ver a atitude filosófica. Esse seria o resumo básico da primeira semana. Vamos então agora para a segunda semana. Na segunda semana, a semana 2, nós vimos sobre as origens do conhecimento filosófico. Nós tivemos então uma necessidade de colocar a filosofia sendo entendida enquanto uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. Nessa fundamentação teórica da filosofia enquanto uma crítica dos conhecimentos e das práticas, os gregos tiveram uma contribuição fundamental. Eles conferiram uma concepção de filosofia e uma compreensão histórica própria de mundo. Então, nesse caso, os gregos, eles explicaram a realidade que eles viviam de uma maneira filosófica. O objetivo principal dessa segunda semana foi de distinguir e relacionar a filosofia com o filosofar, entender o porquê das origens da filosofia entre os gregos. E, nesse sentido, eles colocaram a filosofia enquanto investigação dos princípios da harmonia cósmica. A ideia central dos gregos, a preocupação central, foi o cosmocentrismo ou fisiocentrismo, como temos lá no livro de Asman. Então, podemos perceber que na segunda semana, esse objetivo central já começa a ser colocado como uma preocupação que os gregos colocam e que vai se distinguir do que virá posteriormente nos períodos da filosofia. O que é que significa isso? Os gregos, eles irão colocar uma preocupação com a harmonia do cosmos e irão se preocupar com um princípio, a busca de um princípio básico para o universo. Nessa medida, os gregos não pensaram, obviamente, como na Idade Média, que haveria uma outra preocupação central. Vamos ver então, na semana 3, qual é a preocupação que vem da Idade Média. Na semana 3, nós percebemos as características fundamentais ou gerais da filosofia e sua história, e tivemos o interesse de averiguar sobre o sentido que a filosofia assume para os humanos. Nós percebemos que a filosofia, ao longo de sua história, confere uma espécie de contribuição para a cultura ocidental. Da filosofia se desenvolveram os vários tipos de conhecimento. Podemos aqui ressaltar as ciências.
Mas existe um sentido prático no fazer filosófico. Os gregos, quando filosofaram, eles pensaram em teorizar sobre a sua própria realidade. Nessa medida, os gregos não confundiram o filosofar com o senso comum. O senso comum, geralmente, não tem uma capacidade de crítica reflexiva e teórica. Os gregos aguçaram essa capacidade crítica e teórica na maneira de se pensar a realidade. O objetivo principal nessa terceira semana foi de relacionar ainda a filosofia com o filosofar e evidenciar a influência histórica da filosofia marcada por períodos. E, nesse sentido, procurar entender qual é o que fazer da filosofia. O que é que justifica o sentido da filosofia? Aqui nós ressaltamos que, entre esses períodos, temos a passagem do pensamento grego para o pensamento medieval. Com uma preocupação cosmocêntrica ou fisiocêntrica dos gregos, e o pensamento medieval preocupando-se basicamente com a questão do divino. É o que veremos melhor nessa outra semana, a semana 4, que nós estamos fazendo aqui a revisão. Na semana 4, temos então a exposição da filosofia antiga e a filosofia medieval. Na filosofia antiga e medieval, o que é que procuramos nos preocupar? Com o enfoque principal da filosofia antiga e do período medieval e a própria perspectiva que cada período adota no seu modo de filosofar. Então, vimos os principais aspectos de cada período. Revendo esses aspectos de cada período, a filosofia antiga se apresenta com os filósofos pré-socráticos, com Platão, com Aristóteles e Sócrates também. Antes de Platão, tendo vindo Sócrates. A preocupação central de todos eles era com a harmonia do cosmos, chamada de physis, que é o mesmo que natureza. E também com uma preocupação acerca do humano, o lugar do humano na harmonia geral ou universal. Mais uma vez nós percebemos aqui, o ponto de inflexão, de preocupação central, é encontrar uma harmonia dentro do cosmos. Então esse é um período basicamente fisiocêntrico ou cosmocêntrico. Mas lembrando, fisiocêntrico no sentido de natureza, como os gregos entendiam. Os gregos entendiam natureza no sentido de que ela faz brotar tudo o que existe, inclusive o humano e a sua sociedade. Assim, a sociedade deveria imitar também a natureza geral das coisas, tender a uma harmonia universal. Depois, nós vimos a filosofia medieval. Qual é o ponto marcante da filosofia medieval? É a preocupação em colocar Deus no centro de todas as reflexões filosóficas. Com o processo de cristianização da Europa, entra então a preocupação dentro da filosofia, na cultura filosófica, de se justificar a fé. A temática central da Idade Média será a tensão entre fé e razão. Como vocês viram, dessa tensão entre fé e razão se destacam dois expoentes maiores do pensamento filosófico medieval: Agostinho de Hipona, no século V, e Tomás de Aquino, no século XII e XIII depois de Cristo. A preocupação central: estabelecer uma visão teocêntrica de mundo que possa ser justificável para a realidade do mundo vivido durante a Idade Média. Sai, então, de uma preocupação cosmocêntrica, a filosofia, para ter uma preocupação teocêntrica. Quais foram os objetivos principais dessa semana que tratamos da filosofia antiga e da filosofia medieval? Apresentar as características básicas dos períodos históricos da filosofia, tendo em conta
a ideia central de cada período. Então, no período antigo, a preocupação do homem e a sua harmonia no universo, a preocupação cosmocêntrica. E no período medieval, a preocupação do homem justificando-se em termos de fé para a sua própria racionalidade no seu mundo vivido. A preocupação teocêntrica. Teocêntrico, Deus como centro. Cosmocêntrico, o cosmos como centro. Ou fisiocêntrico, a physis, a natureza, como centro de tudo, das relações. Partimos então para a semana 5. Na semana 5 vimos o assunto sobre filosofia moderna. O que fizemos na semana 5? Tivemos os enfoques de alguns aspectos da filosofia moderna, procurando adotar uma perspectiva histórica. Quais foram esses principais aspectos? Os filósofos da modernidade, a partir do século XV, praticam ideias de otimismo naturalista, e isso vai repercutir nos séculos posteriores. Na modernidade, nós podemos entrever ideias e valores que preocuparam também a antiguidade, como, por exemplo, verdade, liberdade, responsabilidade na história, política, justiça, bem social e outros valores. Esses valores modificam-se historicamente, no entanto, preservam-se as ideias. Essas ideias servem para nortear o que nós chamaríamos de processo de aprimoramento do humano. Durante a modernidade, esse processo de aprimoramento foi chamado pelos alemães de Aufklärung e pelos iluministas, em geral, as luzes, a época das luzes. Todos tendo a razão como centro do processo e nessa racionalidade uma radical volta para o humano como centro de tudo. Então acontece uma preocupação do homem como medida de todas as coisas. Essa é a visão antropocêntrica que sobressai durante a modernidade. Vocês se lembram que durante o período antigo a preocupação é cosmocêntrica, o lugar do homem no universo. No medieval a preocupação é teocêntrica, o lugar de Deus na vida humana. E na modernidade acontece uma guinada antropocêntrica, uma volta radical ao homem como centro de todas as coisas. O homem passa a ser visto como o dominador, o administrador de todas as coisas diante da natureza. Na modernidade se recupera o termo antropocentrismo, levando em consideração também, como por exemplo, o Renascimento, aonde eles ressuscitam a cultura clássica grega e romana e colocam que o homem é a medida de todas as coisas. Das que são, são, e das que não são, não são. Essas palavras eram de Protágoras, um filósofo da época de Sócrates, mas que na modernidade tornou-se uma máxima para ser realizada. Então, a filosofia, nesse sentido, da modernidade, ela nos convida a pensar sobre a nossa própria realidade, as possibilidades que estão abertas a partir do humano, com a sua capacidade de discernir a realidade. O conceito de liberdade é fundamental, mas na modernidade o conceito de liberdade tem como contrapartida necessária pensar a responsabilidade humana. Não se pode pensar a liberdade sem a responsabilidade. A responsabilidade é uma decorrência direta da capacidade do humano ser livre. Geralmente, na pós-modernidade, como é chamado hoje o tempo em que nós vivemos, temos muita liberdade, mas dificilmente pensamos sobre a contrapartida dessa liberdade, que é a responsabilidade. Essa responsabilidade, Kant, um filósofo da modernidade, chamou de autonomia, a capacidade que o ser humano tem de dar para si próprio as suas regras, as suas leis de conduta. Ou seja, o ser humano precisa ousar ser livre, ousar ser responsável, mas, entendendo bem, não o mero livre-arbítrio,
fazer qualquer coisa sem se responsabilizar, e sim o contrário, realizar a sua liberdade na medida em que também precisa realizar a sua autonomia, ser responsável. Então, a modernidade aponta para questões da atualidade. Alguns filósofos vão pensar que a modernidade ainda não acabou, como Jürgen Habermas. Ele acredita que a modernidade se estende até o nosso tempo. Habermas, que é um filósofo contemporâneo, alemão, ainda vivo, ainda participa desse projeto de modernização da razão na época atual. Outros filósofos, que seriam chamados dos pós-modernos, como tem lá no nosso próprio livro, mas que o Asman não entrou nesse assunto aprofundando algo mais, esses filósofos pós-modernos já acreditam que a razão não tem mais sentido para poder explicar e doar a realidade humana atual. Então eles vão se voltar contra a racionalidade moderna e irão propor novas formas de racionalidade, novos sentidos de racionalidade. Seria aparentemente uma contradição dos pós-modernos. Eles não acreditam mais naquela razão moderna e, no entanto, acreditam em novas racionalidades. Mas eles irão conviver com essa contradição. No entanto, fica também uma outra preocupação central que a modernidade deixa. A modernidade aponta para o futuro das gerações. Uma vez que ela aponta para o progresso da humanidade, ela aponta também para o futuro das gerações humanas, no sentido de que os humanos possam se cuidar e também cuidar da natureza. Daí eu chamo a importância para o administrador público com relação ao que nós veremos lá na frente, já no tópico da unidade 2 sobre ética, da preocupação do administrador, tanto com a coisa pública, como também incluindo a dimensão da natureza, a ideia de sustentabilidade. Nós veremos isso mais na frente no assunto sobre ética. Aqui estamos apenas apontando esse nexo que já existe nesse momento dessa semana. Os objetivos principais, então, da filosofia moderna, dessa semana que nós podemos ver esse assunto, são as características básicas dos períodos históricos da filosofia, tendo como ideia central exatamente a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O antropocentrismo, ou então a razão no homem como centro de tudo. E com isso também um outro objetivo foi entender a importância das outras formas de conhecimento, como a fé religiosa, o senso comum, a ciência, todos eles articulando-se com essa razão laicizada. O que seria uma razão laicizada? Uma razão que se torna de domínio comum entre as pessoas e que se exerce de uma maneira cada vez mais autônoma. Então, conferindo a noção de dignidade da pessoa humana, de cidadania no nosso mundo real. Como vocês veem, a modernidade, ela já acena em muita medida a preocupação que nós temos hoje numa época de crise. Então, o momento de crise de valores é um momento também de se pensar sobre os valores da modernidade, que não foram esgotados. Agora passemos para a semana que nós estamos realizando no momento, que é a semana 6. A semana 6 trata de Sócrates e Platão, que seriam dois modos de entender a filosofia. Sócrates vê a filosofia enquanto uma espécie de desejo, uma busca, um objetivo, um ideal a ser alcançado. Já Platão, ele procura ver a filosofia como realização desse desejo. Há então uma distinção muito sutil entre o pensamento de Sócrates e o pensamento de Platão. Enquanto que para Sócrates, a filosofia é um desejo, é constituída por um desejo inesgotável, contínuo. Para Platão, é necessário que a filosofia se realize na polis, na vida política. Então,
nessa semana nós estudamos principalmente essa distinção entre o modo de filosofar socrático e o modo de filosofar platônico. Então acontecem algumas indagações. Por exemplo, será que o filósofo, ao modo platônico de se conceber a filosofia, não estaria muito próximo do ideal daquele sujeito que precisa administrar também as coisas como forma de realização da própria filosofia? Ora, para Platão, que escreveu a República, ele vê como necessidade que todo administrador seja, em um certo sentido, um filósofo, no sentido de que assuma uma atitude de sabedoria diante do contato com as coisas, com o próprio mundo público. Então, nessa medida, a coisa pública é algo de alcance fundamental para a noção do filósofo. O filósofo se realiza na concretude da vida da polis, como Platão falava. O que seria a polis, vocês já entendem, que é a vida na cidade, a vida em sociedade. Então, o filósofo, ele está ligado inextricavelmente à vida na sociedade. O filósofo não pode viver sem viver em sociedade. E para realizar-se, ele precisa ser também, ao olhar de Platão, um administrador, um governante, um administrador público. Então a gente percebe que, apesar de Platão, falando de coisas há tanto tempo atrás, já havia a vocação do filósofo como sua realização de sabedoria como um governante, como um administrador, percebemos a proximidade com o nosso mundo no aqui e no agora. E isso é o que norteia também Platão. Para Platão, existem ideais que seriam imutáveis a serem realizados pelo administrador filósofo, por assim dizer. Quais seriam esses ideais maiores? O bem, o belo e a verdade. Uma tríade de ideias que conseguiriam, de alguma maneira, nortear o bom administrar. Hoje, nós poderíamos interpretar o bem, o belo e a verdade como o ótimo, otimizar as suas atividades, procurar o melhor possível do ponto de vista da beneficência ou da realização do bem social, do ponto de vista estético, de fazer algo organizado, algo que seja esteticamente agradável e também que seja verdadeiro, que perdure enquanto uma obra pública. Então a gente percebe que existe um nexo entre o ótimo da administração e o pensamento platônico. Então, poderíamos perceber também que essa nuance do que Platão fala sobre o administrar do filósofo procura beneficiar todas as vidas, ou seja, a busca de alcance da totalidade. Não é o bem para alguns, é o bem para todos. Essa é a noção de república, a noção de coisa pública, que o administrador público deve compreender de uma maneira mais aprofundada, como vocês estão tendo essa oportunidade. Qual foi o objetivo principal, então, dessa semana? Identificar a distinção, continuar identificando e distinguindo. Identificar a distinção entre o modo de filosofar socrático e o modo de filosofar platônico. Sócrates foi mestre de Platão. Platão incluiu a filosofia socrática dentro da sua ideia de filosofia. Quem tiver a oportunidade, como vocês têm, de ler O Mito da Caverna, no livro da República, o livro 7 da República, verá que Sócrates influencia como interlocutor da alegoria da caverna. E do ponto de vista da influência que Platão teria exercido na nossa sociedade ocidental, há um filósofo chamado Wittgenstein e também um outro chamado Whitehead, que diz que depois que Platão escreveu os seus diálogos, toda a tradição filosófica seria uma espécie de nota de rodapé de tudo que ele escreveu. O que é que isso indica? Platão tocou nos problemas mais fundamentais da sociedade ocidental. Ele sempre serve de fonte inesgotável a ser buscada para reorientar
as nossas ações, as nossas decisões, o nosso pensar sobre a coisa pública. Platão também vai influenciar politicamente a tradição ocidental. Platão acredita que o bom administrador é como um médico. Ele tem que fazer uma boa mistura do remédio, que ele chamava de fármaco. Essa mistura se constitui pelo amor à coisa pública, pela sabedoria para poder nortear na coisa pública as melhores decisões e também o desejo de realização de um bem duradouro na sociedade. Então, com isso, pessoal, nós chegamos a finalizar a nossa revisão de todas as semanas que realizamos até agora. Eu desejo para vocês um bom tempo de estudo e que vocês tenham também bons motivos, ainda mais agora, para poderem refletir e meditar sobre o nosso assunto acerca de filosofia e ética. Muito obrigado.